Fala galera, meu nome é Alexandre Kise e hoje vamos falar sobre as novidades do painel Properties. É isso mesmo, esse painel de propriedades dentro do Photoshop CC 2020 ficou muito legal. A principal característica é que a partir de agora você pode encontrar todos os controles que mais utiliza no mesmo local. Além disso, vou falar também sobre novidades na parte de alinhamento, que facilitam muito a vida de quem usa o Photoshop. Bora lá! Uma vez dentro do Photoshop, você pode acessar o painel de propriedades pelo menu Window ou, se você trabalha em português, por uma área chamada Janela. Você desce até esse carinha aqui, ó, Properties ou Propriedade. Notem que o meu já está aberto, então ele está aqui no cantinho. Se eu clicar em cima dele, então ele esconde esse painel. Se eu clico novamente em cima dessa área, o que ele vai fazer? Ele acaba mostrando. Só que esse painel ficou muito legal dentro da versão. E você vai ver que ele tem uma característica que vai se transformando de acordo com o layer que você tem selecionado ou a funcionalidade que você precisa. Portanto, uma maneira que eu estou trabalhando com ele agora é com uma área exclusiva, totalmente dedicada. O que isso significa? Eu já expliquei em outros vídeos que eu posso trabalhar com uma área chamada Workspace, onde eu posso ter áreas de trabalho diferentes, como por exemplo presets. Fica até a dica para você acessar o vídeo que fala sobre as novidades de presets no Photoshop CC 2020. Vou deixar o link aqui também para vocês. Eu tenho uma área que foi feita junto com o Rodrigo quando eu fiz o processo de layers na parte de fusão chamado Alequise Layers. E eu tenho inclusive uma outra parte chamada Alequise, que é o padrão que eu sempre trabalhei. O que eu vou fazer a partir de agora? Vou pegar o painel de propriedades, trazer para o lado. Você vai perceber que ele ficou bastante grande, ele pode ser aberto. Então notem, os valores aqui na parte de baixo, ele mostra as funcionalidades que eu tenho. Nesse caso específico, ele tem 4 opções, mas note que nenhum layer está selecionado. A partir do momento que eu clico em qualquer um dos layers, ele vai se transformando, trazendo assim as principais características referente ao item selecionado ou à camada selecionada. Então notem, se eu colocar logos, aparece de uma forma, miolo de outro, a imagem, um layer transparente ou até mesmo um layer de texto. Mas fica tranquilo que a gente vai ver isso passo a passo a partir de agora. Beleza, voltando a falar na parte de Workspace. Qual foi a minha decisão? Eu trouxe essa configuração aqui no cantinho, olha. Quando eu coloco na lateral, ela já fica aberta. Tá, uma vez isso pronto, vou entrar no menu Window, nessa parte chamada Workspace, e eu vou criar uma opção chamada Novo Workspace. E agora eu vou dar o nome para ela de Alequise Propriedades. Porque eu sei que essa configuração vai privilegiar as propriedades sendo abertas aqui no cantinho. E a partir daí a gente já pode continuar trabalhando dentro do aplicativo. Beleza. Com isso pronto, notem então. Se eu clico dentro dessa parte e não tenho nada aberto, ele automaticamente mostra as configurações de Canvas. O que é o Canvas? É o tamanho da imagem que a gente tem dentro do Photoshop hoje. Então notem, se eu quero mexer no tamanho dela, ou você configura isso logo na abertura do documento, ou você pode utilizar dois outros comandos, Image Size ou até mesmo uma carinha chamada Canvas Size. O que eu posso fazer aqui? Eu quero aumentar o tamanho do Canvas. Se eu falar que eu quero que ele tenha 2052 pixels, no que eu clico Enter, ele automaticamente fez o quê? Aumentou minha área de trabalho. Notem, antes e depois, antes e depois. Então não foi necessário eu entrar no menu Image e até a opção chamada Canvas Size, colocar o valor. Eu simplesmente coloquei o valor aqui, ele já aceitou essa configuração automaticamente. Quero mudar a orientação, eu clico nesse processo ou nesse ícone, ele automaticamente fala, olha, o novo canvas vai ser menor, porque eu estou fazendo a rotação. Se eu der o proceed, ou seja, falo para ele pode ir, ele faz essa alteração também. Então, dependendo do documento que você criou, ele está na horizontal ou na vertical, simplesmente clicando no ícone, ele faz a alteração para você sem nenhuma dificuldade de um lado ou para o outro. Tranquilo? Fácil o processo? Vamos em frente. Tem a parte de réguas. Notem, essa parte ficou muito legal, porque eu posso colocar essas réguas a partir de agora ou eu posso ocultar elas. Da mesma maneira que eu posso fazer o quê? Também analisar os grids. Outra parte super interessante é que você não precisa mais entrar nas preferências do aplicativo para trocar as unidades. O que você pode fazer? Entro aqui em pixels e falo, eu quero trabalhar com centímetros. No que eu troquei, notem que na parte de cima a alteração já foi colocada em centímetros. Quero voltar a trabalhar com pixels? Super fácil. Vamos para a parte de guias a partir de agora. Aqui eu tenho a informação de guias.
Conforme eu vou trazendo esses dados, ó, eu vou trazendo a informação, coloco a guia onde eu quero. E se eu quiser esconder ela? Eu clico no primeiro ícone e ele esconde. Clico de novo, ele mostra. Então notem, como eu disse, os principais recursos estão disponíveis dentro de um mesmo painel. E colocar ele de forma lateral acaba sendo muito inteligente porque você vai ter acesso com pequenos cliques, aumentando a velocidade e produtividade. Me fala, isso sim é trabalhar com Photoshop, certo? Beleza, bora lá, vamos voltar aqui. O que mais eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso travar uma guia. Então, a partir de agora, olha, não consigo mais capturar ela. Quero soltar, pego ela novamente. Uma outra dica super joia é quando eu tenho um layer selecionado, por exemplo, e eu vou trabalhar com essa parte de guias, o que eu vou fazer? Ó? Eu trouxe, o que ela fez? Agora ela grudou dentro da configuração que eu tinha. Notem que se eu volto aqui e eu falo para ele, eu não quero que isso aconteça, que é o snap, desligo essa configuração, volto no layer e a partir de agora, ó, eu estou movendo a guia e ela está passando sem nenhuma dificuldade. Clico, pegou de novo. Então o snap a qualquer instante ele pode ser colocado ou subtraído dentro dessas guias. Então, ó, volto lá, meu snap vai ser inserido ou não, é só você clicar dentro dessa opção. E por último, eu tenho uma área chamada Quick Actions. É isso mesmo. Ações automáticas que podem ser aplicadas com um único clique. Então notem, vou abrir essa função, eu tenho 4 botões inseridos. Quero abrir o Image Size, clico uma vez, ele já está aberto. Ah, eu quero fazer o crop da imagem, o que eu posso fazer? Eu seleciono qualquer área, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a data do Photoshop Conference, 18 a 20 de maio. Tá, eu quero fazer o crop, cliquei na ferramenta de crop, ele já ativou, dei o Enter, ele já confirmou minha operação. Viu como está simples trabalhar com o aplicativo a partir de agora? Notem que isso está só começando. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que eu quero fazer o trim. Ou seja, eu quero fazer o alinhamento nos pixels na parte de cima, de baixo. Um recurso super legal para quem faz o quê? Programação o tempo todo. Cliquei, ele já fez a inserção. Porém, como eu estou com a área selecionada, meu crop ficou ativo e estava trabalhando. Então, a qualquer instante eu posso voltar, sair da ferramenta de crop, porque eu não estava com ela. Mas quando eu cliquei em crop, ele colocou. Então, ó, o trim é independente do crop. Vou até fazer de novo para que você tenha essa certeza e não fique confuso quando a gente estiver trabalhando com o vídeo. E por último, a parte de rotação. Preciso rotacionar o documento? Clico aqui, ele vai lá, puf, já faz a rotação, ampliação, toda certinha. Então você percebeu que simplesmente com o documento selecionado, ou seja, nenhum layer, claro, ele vai trocando todas as configurações. O que é mais interessante é que eu posso trocar, por exemplo, o modo de cor, o que até então era feito quando eu entrava no menu Image, Mode, trazia essa opção para o CMYK. A partir de agora eu venho e falo, eu quero trocar para CMYK. Ele fala, legal, quer fazer o Flatten ou não? Ah, vou fazer o Flatten e ele faz a conversão. Ó, vai usar o perfil do Fogra. Ótimo, tá lá, fez a conversão. Volto, tenho a imagem original. Quero fazer configurações do fundo, por exemplo. Notem, não tenho nada selecionado, o que eu faço? Ah, eu quero trocar o fundo para uma cor preta. Quero trocar para transparente. Notem que aquilo que era inicialmente um layer de background, quando eu troco ele para transparente, ele automaticamente faz o quê? Vira um layer 1, com a transparência aplicada, onde eu posso colocar qualquer tipo de elemento. Então eu vou trocando essas configurações até a opção de colocar algo customizado, por exemplo. Quando eu entro em Custom, eu posso escolher a cor que eu preciso, toda certinha. Ele vai falar, legal, você quer fazer um fundo verde, tipo um chroma key? Cara, a partir de agora isso é possível também dentro do Photoshop. Bom, vamos em frente. Vou deixar meu fundo branco. Então nós vimos até aqui como controlar o painel de propriedades quando eu tenho nenhum layer selecionado. Porém, e se eu começar a trabalhar, por exemplo, com um layer, como um layer de shape, ou um layer de forma, né? Um shape layer. O que eu vou fazer? Eu vou criar um shape. Notem que ao criar esse carinha, automaticamente aqui em cima o painel de propriedades mudou. Ah, eu vou trabalhar com valores específicos, então eu posso colocar aqui, ó, quero que ele tenha 123 por 232 pixels de altura. Pronto, já fui lá e fiz essa configuração. Quero colocar isso numa posição específica, ele vai ficar com 300 pixels do X e 300 pixels do Y. Pronto, já foi feita a inserção de novo. Então, nota que eu posso fazer essa alteração colocando os valores. Uma outra característica bem interessante quando a gente está trabalhando é clicar em cima do próprio nomezinho do comando. Ó, se eu clicar no W, eu posso aumentar ou reduzir. Eu venho aqui no H, a mesma coisa.
Isso significa que dentro do Photoshop você pode tanto inserir os valores precisos, como simplesmente clicar e arrastar. Então, de acordo com o elemento que você está desenvolvendo, mais livre na parte de design, você vai em cima do nome e faz essa alteração. Nesse caso, não é bem um nome, é só a tecla, né? Ou é somente a letra W ou H. Ou eu posso simplesmente digitar os valores como a gente já tinha feito até aqui. Então, notem, coloquei aqui, ó, 64, 64, ele já fez a alteração. Você vai perceber também que na parte de baixo, eu posso trabalhar com quem? Com canto arredondado. Vejam que eu tenho aqui na parte de baixo um link, que é justamente essa corrente. Se eu aumento o valor, ele vai arredondando esses cantos. Ou eu quero trabalhar os cantos individuais, clico somente em um deles e eu volto e a minha fórmula já foi aplicada certinho. Então você percebeu que nesse momento eu trabalhei com layer de shape, ou seja, que é uma forma, onde eu posso trocar, por exemplo, as características de cores. Eu posso definir se eu quero colocar, por exemplo, para ele alguma coisa em torno de um contorno, se esse contorno vai ser maior ou menor, se ele vai ter características diferenciadas também dentro desse contorno ou não. Então, tudo isso sendo feito de uma forma extremamente simples e rápida, para que a gente possa otimizar o tempo e trabalhar com Photoshop de forma extremamente produtiva. Legal. Voltando aqui, o que acontece então se eu selecionar um outro elemento a partir de agora? Então vamos lá. Vou selecionar aqui um elemento de texto. Notem que ao selecionar o texto que eu tenho inserido dentro do meu arquivo, ele já apareceu os principais elementos, como por exemplo, qual é o nome da fonte que eu estou utilizando, a variável que eu tenho inserida para ela. Se eu vou trabalhar com tamanho maior ou menor, eu posso fazer esse processo de forma rápida. E depois eu tenho características de parágrafo, características de caractere. Notem que sempre que tiver essas três bolinhas aqui no cantinho, significa que eu posso ampliar ou reduzir a quantidade de informação que está sendo visível pelo painel ou que o painel está apresentando para mim. Na parte de tipos, eu posso trabalhar, por exemplo, com as características de OpenType. E até aqui embaixo, quem é que tem de novo? Quick Actions. Ou seja, lembra os botões que quando eu estava trabalhando com o documento eram apenas 4? Aqui eu tenho mais 2. Só que esses 2 que eu tenho são referentes a funcionalidades com a função de texto. Então, note, se eu tenho esse texto, eu quero converter ele para um frame, pronto, um clique, e ele já faz essa conversão automaticamente. Se eu quisesse converter ele para um shape, a mesma coisa. Cliquei uma vez, ele já virou um shape, que a partir de agora permite que eu coloque imagens, faça distorções e uma série de aplicações diferentes utilizando o Photoshop. Beleza, mas vamos lá. Agora a gente vai trabalhar em cima de quem? Vamos trabalhar em cima de uma imagem? Se eu selecionar uma imagem também, o que eu posso fazer? Qual é a dimensão que eu quero para ela? Ah, eu quero que ela tenha 600 pixels. Ótimo. Cliquei no Enter, ele já fez essa redução para mim automaticamente. Uma vez que ele fez isso, eu posso chegar para o aplicativo e falar, poxa, mas eu queria agora centralizar esse conteúdo. E agora que vem a parte de alinhamento. Lembra que a gente falou, eu comentei com vocês lá no começo, falando sobre alinhamento? Olha que legal. O Photoshop, a partir de agora, tem essas ferramentas aqui na parte de cima. Aonde você pode falar que uma vez que eu estou com a ferramenta de movimentação, a Move Tool, eu quero fazer o alinhamento já inserido dentro do meu documento. Se eu selecionar, por exemplo, esse botãozinho aqui em cima, eu posso falar se o alinhamento vai ser feito em cima da seleção ou em cima do canvas. Então notem, só de colocar o canvas ele já habilitou essa informação para mim. Porém, eu particularmente gosto de trabalhar com a opção chamada seleção. E por que isso acontece? Porque o alinhamento vai ser feito com a área selecionada. Se eu quiser selecionar levando em consideração o canvas, basta você usar a tecla de atalho Command A ou Ctrl A, ou seja, ele vai selecionar toda a sua área de trabalho e seu alinhamento vai funcionar perfeitamente. Vamos entender isso aqui, ó. Select All, ele já habilitou as ferramentas aqui na parte de cima. O que eu vou fazer? Seleciono no centro, ela está certinho. Posso voltar para o meu documento, ó, tiro a área selecionada, tenho o tamanho de novo. Ah, eu quero trabalhar um pouquinho maior, 650. Coloquei o valor de 650, ele cresceu. Pode ver, na parte de cima desabilitado, selecionei tudo, pronto. O alinhamento está pronto. Viu como ficou fácil? Tá simples trabalhar agora, né? Mas vamos lá, vamos em frente que tem mais coisa interessante. Eu quero colocar agora, por exemplo, um ícone que faltou dentro da minha diagramação colocar o endereço do Instagram. Vou colocar esse carinha aqui, vou reduzir o tamanho. Uma coisa legal, notem que conforme você vai fazendo a redução,
ele já vai colocando o tamanho de W e Y, ou seja, a largura e a altura certinha. Só que eu quero que esse cara fique alinhado com quem? Com o logo do Photopro aqui embaixo. O que eu posso fazer? Seleciono a área do Photopro e daí, uma vez que eu seleciono a ferramenta de movimentação, eu só falo para ele, alinha pelo centro. Pronto. Cara, ficou fácil agora, né? Quantas vezes você precisou selecionar um elemento e não tinha uma referência? A partir de agora, a ferramenta de seleção vai ser a sua referência. Vamos fazer mais uma? Eu quero fazer esse ícone do Instagram alinhado com o Photoshop Conference aqui em cima. Legal. Peguei a minha ferramenta aqui retangular de seleção. Vou selecionar a área que eu quero que ela fique para deixar certinha. Uma vez ela selecionada, se eu troco para a ferramenta de movimentação, quem é que eu tenho aqui na parte de cima? Os controles de alinhamento. A partir daí eu vou falar, ele podia ficar alinhado na parte de cima, mas além disso eu também quero alinhado à esquerda. Pronto. Tiro a seleção, meu projeto está prontinho, cara, você viu, rapidinho coloquei essa parte de alinhamento. Então com isso, a partir de agora, a gente consegue ter mais controle dentro do Photoshop, utilizando todas as informações presentes em propriedades. Lembrando que quando você não tem nada, ele faz as propriedades referentes ao documento. Se você tem um layer vetorial, nesse caso, como eu tinha aqui, ele traz essas informações na parte de cima. Se eu tenho um shape layer, olha, largura, altura, cores, características de cantos arredondados. Uma imagem, a mesma coisa, já com painel de alinhamento. E por último, a informação de texto trazendo todos os detalhes que você precisa. E lembrando mais uma vez, para esconder coisas que você não quer ver tanto ou menos recursos, você clica nos três pontinhos. Para ver todos os recursos, você clica de novo e o painel é aberto. Bem legal isso, né? Então notem, a partir de agora, dentro do painel de propriedades e utilizando também as novas configurações de alinhamento, você vai trabalhar cada vez de forma mais produtiva dentro do Photoshop. E esses são alicerces que eu uso o tempo todo. Eu tenho que trabalhar sempre com muita qualidade, claro, muita produtividade. Afinal de contas, esse é o meu projeto dentro do Photoshop que eu quero ensinar para você a partir de agora. Para conhecer mais tutoriais, para acompanhar sempre que tiver novidade, já sabe, né? Você pode clicar aqui no canal, se inscrever e o YouTube vai automaticamente te alertar. Aproveito para pedir, deixa o like se você gostou no vídeo, quer ver alguma dica diferente? Só colocar nos comentários que a gente vai estar sempre monitorando. Valeu e até a próxima.